Os anjos, do grego, quer dizer mensageiro. Já a tradução no hebraico é malak, que tem o mesmo significado. Nas principais religiões monoteístas, incluindo o zoroastrismo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, são seres espirituais que atuam como mensageiro do Deus único e executores de sua vontade. Na Bíblia, os anjos aparecem quase sempre na forma de um homem normal e boa aparência, sem asas, mas algumas classes desses anjos, como sugere a etimologia dos seus nomes, foram originalmente concebidos como forma de animais ou outras formas não humanas. Serapim, serpentes flamejantes. Querubim, relacionado aos grifos ou aos lamaços babilônicos, representados como touro com asas e face humana, e nas visões proféticas tomam por vezes formas perturbadoras. No livro de Isaías, os serafins são descritos como tendo 6 asas. Cada um deles tinha 6 asas. Com um par velavam a face, com outro par cobriam os pés, e com o terceiro voavam. Os querubins também eram representados com asas, com as quais cobrem a Arca da Aliança. Êxodo, primeiro livro dos Reis e segunda o livro de Crônicas. Outras passagens assinalavam que Deus senta sobre eles. Isso está lá no livro de Samuel e Isaías. Ou que esses puxavam seu carro. Crônicas e Eclesiastes. O que sugere que tenham forma de animais. No livro de Ezequiel, o profeta tem uma visão do querubim e do Ofanim, que quer dizer rodas, e lhes dá uma descrição particularmente difícil de interpretar. Vejamos. E o ruído das asas do querubins se moveu até o átrio exterior, como a voz de Deus Todo-Poderoso quando fala. Sucedeu, pois, que, dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: Toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, e entrou nele, e parou junto às rodas. Então estendeu um querubim a sua mão dentre os querubins para o fogo que estava entre os querubins. E tomou ele, e o pôs nas mãos do que estavam vestidos de linho, o qual o tomou e saiu. Apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem, debaixo de suas asas. Então olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a um querubim, e outra roda junto a outro querubim. E o aspecto das rodas era como a cor da pedra de berilo. E quanto ao seu aspecto, as 4 tinham a mesma semelhança, como se estivessem uma roda no meio de outra roda. Andando estes, andavam para os 4 lados, não se viravam quando se andavam, mas para um lugar para onde olhava a cabeça, para esse seguiam. Não se viravam quando andavam, e todo o seu corpo, as suas costas, as suas mãos, as suas asas e as rodas que os 4 tinham, estavam cheios de olhos ao redor. E quanto às rodas, ouvindo eu, se lhe gritava: Roda! E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo era rosto de homem, e o terceiro era rosto de leão, e do quarto rosto de águia. E os querubins se elevaram no alto. Estes são os mesmos seres viventes que vi junto do rio Quebar. Assim falou o profeta Ezequiel. Na antiguidade cristã e na Idade Média, os serafins foram geralmente representados como um homem de 6 asas. Os querubins como um homem de 4 asas, às vezes coberto de óleo, e faces de leão, touro, homem e águia. E os demais anjos como homens com um só par de asas. A generalização das asas pode estar bem relacionada às representações aladas de divindades mensageiras pagãs, como Hermes, Íris e Nike. Em tempos mais modernos, os anjos são quase sempre representados como bonitos homens ou meninos com um par de asas, bebês alados representando almas puras chamadas propriamente de putos. Foram também erroneamente considerados querubins, embora as representações de anjos frequentemente apareçam andróginas,
são raras as representações distintamente femininas. Os anjos, mencionados nos livros mais antigos do Antigo Testamento, não recebem nome. Afirmavam que os nomes específicos dos anjos foram adaptados pelos judeus a partir de tradições babilônicas, bem depois do exílio, e muitos comentadores modernos concordam com essa opinião. Apenas 2 são citados pelo nome no cânon hebraico e no Antigo Testamento protestante, mais precisamente no livro de Daniel, que é Gabriel. Para quem não sabe, Gabriel é um mensageiro que anuncia a sucessão de impérios mundiais e a futura restauração de Israel pelo ungido, que é o Messias, mas também fala de Miguel, cujo papel é de guardião de Judá e do povo eleito, e é o mais importante para a tradição judaica. O livro de Tobias, que é um dos livros deuterocanônicos, incluindo na Bíblia católica e ortodoxa, mas considerados apócrifos por judeus evangélicos, cita ainda o nome de Rafael, que é enviado ao profeta Tobias, cura-o da cegueira e protege-o em suas viagens e aventuras, apresentando-se como um homem comum que faz refeições com ele. Rafael diz a Tobias como derrotar a demônios Asmodeu, que matara na noite de núpcias os 7 noivos anteriormente de Sara, com quem Tobias ia se casar. Tobias queima o coração e o fígado de um peixe nas cinzas da lareira, e a fumaça espantou o demônio para o Egito, onde foi aprisionado pelo anjo. Rafael foi posteriormente visto como protetor dos viajantes e símbolo dos anjos de guarda em geral. Ainda no livro de Tobias, Rafael descreve a si mesmo como um dos 7 anjos que estão sempre prontos a entrar na presença da majestade do Senhor e que conduzem a ele as preces dos humanos. O livro de Enoque, aceito como canônico apenas pela igreja etíope, cita os nomes de 7 anjos. São eles Uriel, Rafael, Raguel, Miguel, Sariel, Gabriel, Jeramael ou Jeramiel. Outras passagens no livro de Enoque cita os 4 anjos em face do Senhor: Miguel, Rafael, Gabriel e Fanuel. As tradições católicas e ortodoxas aceitam a existência dos 7 arcanjos implícito no livro de Tobias. No Novo Testamento, Gabriel é um anjo que aparece com mais destaque ao anunciar o nascimento de João Batista e de Jesus, com o que se torna o anjo mais importante para o cristianismo. Miguel é citado na Epístola de Judas, ao disputar com o diabo pelo corpo de Moisés e no Apocalipse, como um líder dos anjos na batalha final contra o dragão. Por isso foi considerado o anjo guerreiro por excelência, guardião dos anjos, como fora no tempo de Israel no livro de Daniel. O termo arcanjo aparece 2 vezes em relação a Miguel, na Epístola de Judas e na primeira Epístola aos Tessalonicenses, na qual se fala do arcanjo não nomeado, que fará soar a trombeta no dia do juízo final. O livro de Apocalipse cita ainda Abadão e Apolião, que são anjo do abismo, o rei dos gafanhotos, monstruosos que afligem os direitos humanos nos últimos dias, mas geralmente esse é considerado como um anjo caído, dentro da tradição judaico-cristã, de que os demônios são anjos que se rebelaram contra Deus.